Oi, meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Pô, eu tô ótimo. Cara, me diz uma coisa. Eu falar irmã, sou um pouco ofensivo ou não? Pra alguém que não é de igreja? Não. Pra uma freira? Ah, Olha, o nome freira é o feminino de frei, tá? ah, A gente precisa entender isso. Mas existe, Lorenzo, em algumas culturas, por exemplo, eu morei em alguns estados, por exemplo, eu morei no Rio Grande do Sul, e lá chamar de freira ou freira é um pouco assim pejorativo, entendeu? não. Mas assim, eu Então, não me sinto, eu não me sinto de forma alguma ofendida em me chamar de freira ou irmã. Às vezes chamam a gente de madre, né? Porque antigamente todas as irmãs eram chamadas de madre. Então, não tem problema não. mas, no geral, qual que seria a melhor forma de te chamar? Irmã, Ah, tá. Então, irmã, me diz uma coisa. Como que você tá hoje? Você tá tô bem? bem, graças a Deus. Eu passei, Lorenzo, há uns 8 meses atrás, por um acidente de percurso, digamos assim. Eu tropecei e o meu joelho ele rompeu o tendão do quadríceps. Então eu estou nesse processo ainda, não estou dizendo que eu estou 100%, mas eu estou tipo 89% nesse processo de caminhar, fazer fisioterapia, pilates, porque para poder servir melhor a gente precisa cuidar do corpo, né? Sim. Cara, em momentos difíceis assim, como que a sua fé se abala? Como que funciona para você conseguir manter a fé em momentos difíceis? Isso. Na verdade, Lorenzo, para mim, pessoalmente falando, o tempo de cruz, né? Por exemplo, você sofrer um acidente e eu fiquei 4 meses sem poder colocar o pé no chão. Eu posso dizer que isso é um tempo de cruz. É no tempo de cruz que a gente é, chega numa convicção de fé. Sim. É no tempo de cruz, no tempo de sofrimento, que de certa forma a gente vai se calejando, sabe? O caldo vai engrossando. Antes do sofrimento, antes da cruz, a fé, ela acaba se tornando, se a gente só tem, por exemplo, conquistas na vida, se a gente só tem alegria, se não tem frustração, se não tem limites, se não tem cruz, a gente fica muito vulnerável às fragilidades que a vida dá, a vida nos concede, né? A gente não precisa ir atrás. O sofrimento faz parte da vida. Então, quando a cruz bate a porta, eu me recolho mais, eu fico mais íntima de Deus através da oração. Sou muito sincera com Deus, falo das minhas revoltas, das minhas frustrações, daquilo que eu acreditei que era e não foi, por exemplo. Sou muito sincera. E, ao mesmo tempo, ele me fortalece. Porque ele é um Deus da cruz, entende? Ele passou por tudo isso. E muito mais, né? Ele passou pelo sofrimento. Cara, você possui alguma prática para fortalecer a sua fé? Sim. Eu chamo isso de vida de oração, né? Existe, Lorenzo, a vida de oração, que ela pode ser um momento de oração no dia, ou eu posso transformar o dia num tempo de oração. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós, Irmãs da Copiosa Redenção, que é uma congregação que existe há 35 anos, nós temos as nossas orações comunitárias, né? Então a gente se reúne, pelo menos laudes, visita, terço, vésperas e completos, pelo menos 5 vezes ao dia a gente se reúne para fazer alguns momentos de oração, porque a gente precisa lembrar por que nós viemos, né? Para a Sim. congregação. Eu vim para estar com Ele, eu vim para ter uma intimidade com Deus, e a oração me ajuda. E também, na nossa oração pessoal, nós temos a graça de ter, durante o dia, 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, à Eucaristia. Então, é através da adoração que eu fortaleço muito a minha fé. É através da leitura da palavra diária, por exemplo, na Igreja Católica,
nós temos a liturgia diária. Todo dia se tem uma primeira leitura, um salmo e um evangelho para a gente meditar. Então, nós utilizamos essa meditação que vai nortear o nosso dia, que vai direcionar o nosso dia. Então, tudo isso é fermento. Tudo isso é muito fecundo para que a gente possa mexer nessa terra que é a humanidade, né? Que é a nossa espiritualidade, e colocar ali aquilo que Deus dá como semente. Cara, e me diz uma coisa, falando de tudo isso agora, né, que você disse, na sua opinião, qual que é o papel da igreja nos dias de hoje? A gente sabe que com o advento da internet, as coisas se tornaram mais difíceis, né, para a igreja pegar jovens e tudo mais. Então, na sua opinião, qual que é o papel da igreja nos dias de hoje? E o papel se mantém o mesmo que sempre foi? Uhum. Deixa eu só falar, Deus abençoe aqui para quem está falando aqui nos comentários. E alguém perguntou assim, ó, seria a mesma da Irmã Zélia? Sim, é a mesma congregação da Irmã Zélia. A Irmã Zélia, Lorenzo, é uma missionária do Brasil e também internacional. Por exemplo, agora, nesse exato momento, ela está em Roma. Então, é uma mulher que é consagrada da Copiosa Redenção, é uma irmã da Copiosa Redenção, e ela vive pregando para todas as bandas. Então, sim, é a mesma congregação da Irmã Zélia. Meu irmão, eu vou dizer para você assim, hoje existe, na verdade, um grande crescimento de pessoas que aderiram à Igreja Católica por conta de muitos sacerdotes, graças a Deus, que têm aí um ministério muito fecundo, né? Um deles, não sei se você já ouviu falar, chama-se Frei Gilson. O Frei Gilson, além do Frei Gilson, existem outros irmãs, consagrados, missionários, padres, né? Que trabalham com a internet e muito bem. Que tem a Irmã Zélia, por exemplo, que trabalha através do uso das redes sociais, Instagram, YouTube, e ali evangelizam. E graças a Deus, muitas pessoas têm voltado à Igreja Católica. Voltado, eu digo por quê? Porque existem uma quantidade enorme de pessoas que não seguem nada, que não seguem nenhuma igreja, né? E a igreja, ela tem um papel fundamental, porque na teologia, eu não sou teóloga, tá? Então, me perdoem se eu falar alguma coisa antiteológico. Não, por favor, né? Me perdoem, porque é a irmã da Kombi, sim, é a irmã da Kombi. Então, o que acontece? A igreja, quando Jesus ele se encarna, ele veio trazer, não veio abolir a lei antiga, ele mesmo fala na palavra de Deus, mas eu vim dar o sentido real para essa lei, ou seja, o amor. E para isso, ele convidou 12 homens que representavam as tribos antigas, das 12 tribos que Deus foi elegendo um povo, e desse povo ele fez 12 tribos. Então, era a representação a nova tribo, seria os 12 apóstolos. E o próprio Cristo instituiu, naquele momento, Pedro como o Papa, ou seja, você é a rocha da igreja. Sobre essa rocha, fundamentarei a minha igreja. Então, a igreja, mais do que uma instituição, a igreja, ela é um mandamento de Cristo. A igreja é uma estrutura, sim, claro, existe uma estrutura, né? Existe o Papa, existe os bispos, existe os sacerdotes. Então, assim, hoje o Papa Francisco, ele é o próprio Pedro da igreja, naquele momento em que Jesus instituiu a igreja, fundamentando Pedro. E os apóstolos, cada bispo de cada diocese representa cada apóstolo, né? Então, assim, hoje o papel da igreja é o quê? É ser um sinal de Cristo no mundo. O papel da igreja não é atrair
clientes, atrair cristãos no sentido de venham participar da igreja como se a igreja fosse, sei lá, uma loja. Não, o papel da igreja é viver os sacramentos que Cristo deixou, viver o batismo, viver a Eucaristia, viver o sacramento da reconciliação. Tudo isso é bíblico. Então, a igreja ela precisa deixar que isso fique pulsante nela, porque através desse coração que pulsa, as pessoas se sentirão atraídas. Assim como se sentiam atraídas pelo olhar de Jesus Cristo, as pessoas se sentem atraídas pelo olhar da igreja. Então, graças a Deus, hoje, muitas pessoas estão voltando à igreja por conta desse olhar que atrai. Cara, isso é interessante de você ter falado, né? Porque tem muita gente que se interessa pela igreja só como ela é uma mega igreja, né? Aquelas igrejas cheias de show, né? Cheia de firula e coisas desse tipo. Shows pirotécnicos. Então, eu perguntei isso para um padre, eu queria perguntar para você. Qual é a sua opinião de igrejas desse tipo? Aquelas igrejas onde o pastor ele fica, sei lá, ele fica gritando para todo mundo, tá ligado? Aquelas igrejas que fazem dízimo com cartão de crédito. Então, olha, irmão, eu vou ser bem sincera contigo. Eu só posso falar daquilo daquilo que eu vivo. Sim. Né? Eu realmente eu nunca participei da igreja evangélica. Eu sei que não são todas assim. Existem gente muito séria na igreja evangélica, pessoas que estudam, pessoas que buscam uma vida de santidade. Agora, tanto para a igreja católica como para a igreja evangélica, como qualquer outra outra denominação cristã, nós precisamos tomar muito cuidado com shows pirotécnicos, muitas luzes e pouca vivência, né? Porque eu acabo dando para as pessoas a visão de que existe um mercadão, que eu posso entrar ali, negociar com Deus, e posso entrar ali e fazer a minha compra, porque Deus sempre vai me dar, e não é por aí, sabe? A igreja, ela existe para que eu tenha com Deus uma relação de amor, uma relação de intimidade, e porque eu tenho uma relação de amor com Deus, eu tenho uma relação de amor com o outro. Então, se esses shows pirotécnicos, se essas luzes me ajudam a ter uma relação com Deus, a ter uma relação de caridade com o outro, ótimo. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque hoje existem os acampamentos. Não sei se você já participou de algum acampamento cristão. Né? Na Igreja Católica está muito forte o acampamento. Assim como um dia foi a espiritualidade da renovação carismática, que eu nasci dessa espiritualidade da renovação carismática. Então, o que acontece? Nesses acampamentos, são coisas muito fortes que acontecem. Não vou dizer que lá tem shows pirotécnicos, né? Mas, assim, por quê? Porque hoje nós perdemos a sensibilidade do simples, né? A vida cotidiana, a nossa vida de redes sociais, a nossa vida de internet, a nossa vida de facilidade nos tirou um pouco da sensibilidade do simples, de ver o pôr do sol e agradecer a Deus por isso, de enxergar uma flor à presença de Deus, de sentir o vento batendo. A gente nem percebe isso, porque a gente está aqui, ó, voltado no uso do celular. Então, às vezes, um show como esse, ou um evento, um acampamento, ele serve para chacoalhar, sabe? Ele serve para fazer, volta a tua sensibilidade. Sai dessa bolha que você se enfiou. Então, nesse sentido, esses movimentos, esses eventos, eles são bem-vindos para fazer com que a pessoa saia da bolha que ela se enfiou. Agora, isso não sustenta, tá? Porque isso é o quê? Vamos dizer assim, quando você come churrasco todo dia, enjoa, né? Digamos que isso é o churrasco. Mas do que, na verdade,
é o nosso cotidiano, é o arroz e feijão, um zoião lá, né? Um ovo frito de vez em quando, um bife, uma salada. Isso é o nosso cotidiano, isso é o nosso dia a dia. Então, significa que a intimidade com Deus, ela precisa ser construída no cotidiano. Existe um espetáculo que pode ser, de repente, um retiro, que é o extraordinário, um retiro que você passa ali um final de semana e, meu Deus, a minha vida mudou depois desse retiro. Mas se você não coloca tudo isso que você viveu aos poucos, não estou dizendo que é para ontem, mas aos poucos, através de uma vivência na igreja, através de uma vivência na sua comunidade, na sua família, no seu diálogo pessoal com Deus, não sustenta. Isso vai passar e vai enjoar. E eu acredito que o lugar não pode ser maior do que as palavras, né? Sim. O lugar ele não pode. No momento onde você só vai pelo lugar, você já não está lá mais pela pessoa, você não está lá mais pelo aprendizado, né? Sim. E isso acontece muito. A gente sabe muito bem disso. E assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não venho mais para essa paróquia porque eu não gosto desse padre. Não, tudo bem. De fato, é difícil quando você tem um padre com algumas ideologias e que, assim, atrapalha a nossa concentração. Mas a gente não vai por causa do padre. A gente não vai por causa das pessoas, a gente vai por conta de Cristo. Então, sendo o padre X, o padre Y, nós vamos ali porque nós recebemos de Cristo um mandato de viver o amor em comunidade. Não é cada um na sua casa, mas ali é o ponto de encontro que eu posso expressar o amor que Deus derramou em mim. Sim, concordo. E, cara, um amigo meu, chamado Ítalo, ele te fez uma pergunta e eu vou adaptar ela. Uhum. Ele fez uma pergunta para você, perguntando se você já viu algum milagre. E eu quero te perguntar, quando você sabe quando é um milagre? Uhum. Olha, eu posso dizer assim que existem várias manifestações de Deus, né? Agora, milagre, por exemplo, o milagre, para dizer que é um milagre, normalmente se tem que ter uma constatação de vários estudos comprovando que é um milagre. Por exemplo, né, vamos supor, tem agora não sei se você conhece o Carlos Acutis, que é um jovem que faleceu com 15 anos de idade, com uma leucemia brutal, assim, um câncer brutal. E depois que ele faleceu, ele começou a ter já começaram a ter uma certa... as pessoas que conheceram ele começaram já a olhar esse menino de 15 anos com um olhar diferenciado, né? E assim, começam normalmente pessoas pedir a intercessão daquela pessoa que faleceu. Então, teve um milagre, que foi o último milagre que ele fez por intercessão. Ele intercedeu para que Deus fizesse, se eu não me engano, em Campo Grande. Se eu não me engano, em Campo Grande. E de um padre muito devoto desse, que era, na verdade, era beato, né? Então, assim, tem os graus, né? Tem bem-aventurado, beato. Aí, para se tornar santo da igreja, precisa, se eu não me engano, são 3 milagres. Então, o último milagre que aconteceu foi esse de Campo Grande. Agora, para dizer que é milagre, precisa ter estudo, precisa ter ciência. Então, a ciência que vai comprovar e dizer, olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas isso aconteceu. Então, isso define um milagre, né? Agora, eu vou dizer para você, quando eu tinha 19 anos, a minha mãe teve um câncer. Minha mãe começou a definhar, e ela começou com muitas dores, e ela começou a mancar, enfim, fomos para o ortopedista, achando que era um problema ósseo. O ortopedista encaminhou ela para o oncologista. E o oncologista fez todos os exames, né, laboratoriais, clínicos, e falou, olha, separado da minha mãe, falou assim para meu pai, olha, a tua esposa está com câncer, provavelmente um osteosarcoma, que é um câncer muito grave, e ela teria pouco tempo de vida, ela teria cerca de 4 meses de vida,
se amputasse o fêmur para retirar esse tumor, mas assim, o corpo está com metástase já. Então, ela vai precisar fazer quimioterapia, vai precisar tomar morfina no final da vida e sentir muitas dores. Aí no final ele disse assim para o meu pai: você acredita em Deus? Meu pai disse: sim, acredito. Então só ele, né? Só ele. Naquela época, Lorenzo, eu estava fazendo faculdade, que eu me formei em medicina veterinária, antes de ir em convento. E eu me lembro que meu pai nos reuniu, né? Reuniu eu, minhas 3 irmãs, que a caçulinha não participou dessa reunião, e ele contou tudo isso que o médico tinha dito. A minha mãe não sabia também. Naquele momento eu falei: mas como assim, gente? Como assim? Não tenho o que fazer? E eu pensava, né? Porque eu estava naquele meio de estudos, que é tão bonito, né? Quando a gente se abre ao conhecimento. Mas eu falava: gente, mas a tecnologia do jeito que está hoje, isso era em 98. Em 98, quando eu comecei a fazer a faculdade. Falei: gente, mas como? Aí quando ele falou assim: olha, ele disse que se a gente acredita em Deus, só Deus. E eu me lembro que eu voltei para casa, entre a casa da minha irmã, que foi a reunião, até a minha casa, tinha a igreja que eu participava, São Francisco. E eu voltei para casa questionando e perguntando. Eu estava com a minha outra irmã, falei: gente, mas como? Até que eu entrei na igreja, minha irmã foi para a faculdade, entrei na igreja e fui lá no sacrário. Eu não tinha esse costume. Eu não tinha intimidade com Deus. Então eu entrei no sacrário, entrei naquela parte que tem o sacrário e falei: olha, Jesus, eu não te conheço. Provavelmente você me conhece muito mais do que eu. Mas eu vou ser sincera: cura minha mãe e serei sua. A partir daquele momento, Lorenzo, eu me lembro que o desejo que eu tinha que minha mãe fosse curada era tão grande que eu comecei a participar de muitas missas, né, que tinha na minha paróquia, missas inclusive de cura da saúde que tinha na quarta-feira. E o padre passava com o Santíssimo, e para mim aquilo era muito forte. Eles nos ungiam com óleo. O óleo é um óleo abençoado, não chega a ser o óleo do sacramento da unção. E eu levava para minha mãe não conseguia mais sair de casa. Então, assim, eu fui passando um processo de intimidade com Deus, pedindo a cura dela, mas, ao mesmo tempo, quando eu vi, eu estava mergulhada num diálogo com Deus, numa relação com Ele. Passou-se o tempo, o médico tinha encaminhado minha mãe para São Paulo, num hospital que existia o especialista para o tipo de câncer que ela tinha, eu acho que cerca de 15 dias. Nessas 15 dias, foi angustiante, mas, ao mesmo tempo, eu estava sendo consolada pela presença de Deus de uma tal forma que eu nunca tinha vivido isso antes. Ok, minha mãe foi para São Paulo, o médico, quando olhou para ela, clinicamente, ele olhou e fez assim para minha irmã, ou seja, cochichou para ela e disse: olha, é fase terminal desse tipo de câncer, mas vamos fazer os exames. Quando ela fez o exame laboratorial, apareceu outras coisas. Não era câncer que ela tinha. Apareceu um tipo de tumores de células marrons que era típico, aliás, que não era típico, e que inclusive foi o primeiro caso do mundo a ser classificado daquela forma com que minha mãe teve. Naquele dia que eu estava no sacrário, eu falei: cura minha mãe e serei sua. E a minha oração durante esse tempo todo foi: Senhor, cura essas células cancerígenas. O Senhor tem o poder de curar todas essas células. E quando a minha irmã me ligou e falou: olha, o médico disse que a mãe não tem câncer, que o que ela tem pode ser resolvido com uma cirurgia. Para mim, aquilo ali foi um milagre, né? Um milagre que converteu a minha família, me converteu. Eu iniciei meu processo de ser realmente uma católica autêntica nessa fase, porque eu entendi que Deus era um Deus que ouvia. Eu entendi que Deus era um Deus que estava ali perto. Não era aquele Deus distante que eu imaginava, né? E que muitas vezes eu não percebia a presença dele. Então, não teve nenhum estudo para dizer: olha, ela estava com câncer antes e agora foi curada do câncer. O que teve foram os médicos falando, e todos os exames laboratoriais
e toda a suspeita, e de repente aquela notícia de que o que ela tinha não tinha câncer. E ela passou por uma cirurgia bastante arriscada, né? Teve que abrir o externo para retirar uma glândula que era o timo, que estava causando todos esses tumores. Mas, enfim, para mim, aquilo foi um milagre. Então, nesse sentido, milagres acontecem. Definitivamente é um milagre, mano. Definitivamente. Acho que não tem o que dizer, né? Cara, em algum momento você tentou correr atrás da resposta? A Ou não? resposta, que resposta? Da resposta científica. Em algum Ah, momento não. você tentou correr atrás? Não, para mim era o suficiente o que tinha acontecido e eu já estava totalmente mergulhada. Eu costumo dizer, né, que ele me seduziu. Deus me seduziu. E eu estava totalmente mergulhada já nesse Deus que tinha uma busca de relação, né? Ele já tinha me buscado, ele já Deus sempre vem antes, só que eu não percebia. Então eu estava tão mergulhada que eu não, para mim era certo que aquilo realmente foi um milagre. Cara, qual que é a relação da igreja com a ciência, né? Porque é Uhum. meio controverso isso, né? A galera sempre fala que não dá as mãos, mas depois dá. Então, na sua opinião, qual que é a relação da igreja com a ciência? Irmão, eu vejo assim, que na verdade a ciência é filha da igreja. As Sim, grandes faculdades que existiram foram fundadas pela igreja. As grandes universidades, os grandes hospitais foi fundada pela igreja, não? Então, assim, se você for olhar, a, a ciência, ela nasceu dessa busca do conhecimento, desse desejo de conhecer. Existem grandes cientistas que foram monges, monjas, sacerdotes, muitos que descobriram muitas coisas e eram sacerdotes, padres, enfim. Então, eu acredito que, e hoje cada vez mais a ciência tem percebido, por exemplo, que a espiritualidade está muito ligada ao ser humano e faz parte a ciência tem dado respostas àquilo que a religiosidade já vive há muito tempo, né? Que muitas coisas, uma pessoa, por exemplo, com câncer, quando ela tem a capacidade de viver uma fé e ela passa por um tratamento, ela tem uma recuperação muito melhor do que quem não tem um processo de religiosidade, de espiritualidade, né? Então, eu, na minha opinião, na minha pouca e pobre opinião, acredito que a ciência e a igreja se completam, né? Não é algo contraposto ou, se eu acredito na ciência, então eu não acredito na igreja. Se eu acredito na igreja, não, é totalmente contra a ciência. Isso eu acho que é coisa de quem ainda não entendeu. sim. Uhum. Cara, a minha mãe ela fez uma pergunta, ela mandou uma pergunta para você. Como que uma freira, ela se torna freira? Tipo assim, como que uma mulher que não é freira se torna freira? Ela tem Ah, que se inscrever em algum lugar? uhum. Tem que conversar com o padre? Como que faz? É sua mãe que fez a pergunta? Ela foi a minha mãe que fez a pergunta. Mãezinha, manda abraço para ela. Vou mandar. Então, assim, Lourenço, como que funciona? Todos nós nascemos com uma vocação. Todos nós. Naquele momento que você estava no ventre materno, Deus colocou em você uma vocação. Qual é a tua tarefa? Descobrir que vocação é essa. É a vocação matrimonial, ou seja, Deus te chama a você constituir uma família e nessa família ter uma esposa e ter filhos. É uma vocação sacerdotal, ou seja, Deus te chama a ter uma intimidade com Ele e ser o próprio Cristo aqui na terra para as pessoas, se consumir totalmente nesse amor às pessoas. Deus te chama à vida religiosa, que foi o meu caso. Então, quando eu tinha ali com os meus 19, 20 anos e tive esse impacto, né, de um Deus que era presente e não distante, eu comecei
a caminhar muito mais profundamente na igreja. E nessa época, eu comecei a participar de grupo de jovens, eu comecei a participar de grupos de orações, retiros, e cada vez me aprofundando. Chegou uma hora, eu terminei a faculdade, eu tinha 22 anos. Quando eu terminei a faculdade não tinha mais sentido para mim. Eu vou contar meu testemunho para ver se eu consigo explicar a resposta para a tua mãe. Ok, A faculdade não tinha mais sentido para mim. Aquela vida de consumo, de busca de cada vez crescer mais financeiramente, não tinha mais sentido para mim. Era como se aquilo tivesse perdido o sentido. Então, eu entrei numa crise. Eu falei, Senhor, o que tem sentido então? Para mim, o que tinha sentido era a vida na igreja, em que eu poderia ajudar as pessoas. Uma relação com Deus e uma relação com o outro. Isso para mim tinha sentido. Então, nesse momento, eu comecei a questionar o meu lugar, onde Deus me queria. Então, eu comecei a me aprofundar. Nessa época, eu fui para uma comunidade de vida, terminei a faculdade, não exerci a faculdade, porque aquilo não tinha mais sentido. Fui para uma comunidade de vida, que era uma comunidade de leigos, né? Lá na cidade que eu morava, que era Umuarama, fiquei lá cerca de 1 ano e meio. E daí foi lá, através desse cada vez mais Deus me chamando, cada vez mais Deus me chamando, que eu me questionei pela primeira vez, mas será que Deus não está me chamando à vida religiosa? Porque assim, eu não tinha referência nenhuma de vida religiosa na minha família. Então, para mim, era muito difícil pensar em vida religiosa. Eu fui educada para estudar, casar e ter filhos, né? E naquele momento não aconteceu, aconteceu uma reviravolta, né? A presença de Deus chegou muito mais forte na minha vida. Então, a partir daí, por exemplo, no meu caso, foi com meus 22 anos, 23, eu comecei a pensar sobre a vida religiosa. Então, uma mulher ou uma menina com 18, 17 anos, ela se questiona muitas vezes, mas onde será que é o meu lugar? E hoje nós temos mulheres com 30, 35, 40 que estão solteiras, que já trabalharam, que já estudaram, mas não percebem que ainda encontraram o seu lugar. Aí existe uma crise e pode ser uma crise vocacional. Então, nesse sentido, essas mulheres, essas meninas, elas entram em contato conosco, por exemplo, e ali a gente começa um percurso, um caminho, para poder entender se essa pessoa é chamada à vida religiosa. Então, no nosso caso, a gente acompanha essa pessoa durante cerca de 1 ano para entender um pouco da história dela e saber se realmente ali existe traços de vida vocacional religiosa, se realmente Deus está chamando. Junto com ela, a gente percebe isso. Percebendo, daí essa pessoa ela entra como aspirante. Então, ela passa 1 ano como aspirante, depois ela passa 2 anos como postulante, e depois de 2 anos como postulante, ela entra para o noviciado, que daí sim ela realmente faz parte dessa família religiosa. Entrando para o noviciado, são 2 anos mais ou menos, aí ela termina esses 2 anos e ela faz os seus primeiros votos: castidade, pobreza e obediência. Então, ela permanece nesse tempo de formação. Quando ela faz os primeiros votos, ela se torna irmã, né? A gente chama a pessoa de irmã, se torna uma irmã de votos simples. Depois, mais ou menos de 5 anos, se ela quer realmente perseverar nessa vida, nessa vocação, ela faz os votos perpétuos, que daí é para o resto da vida. Qual é a idade da freira mais nova no convento de vocês? Olha, tem que ter no mínimo 18 anos para entrar. Eu acho que a mais jovem que nós não temos, nós temos nós temos formandas, né, que tem essa idade, 18, 19, tem formandas que são mais velhas, mas eu acho que a irmã mais jovem que nós temos pode ser que seja a irmã Jéssica, que tem aí 22, talvez 22 anos. Muito nova, cara. Pô, que da Nova. hora. Nova. E, cara, um amigo meu, ele mandou te perguntar
qual foi a coisa mais difícil que você deixou para trás? Uhum. Eu acredito assim, a coisa mais difícil talvez seja a independência, por exemplo, né? Eu tinha lá meus 23 anos e, de certa forma, a gente vive na família, mas os pais, nesse período, a gente vai comunicando o que a gente vai fazer. A gente não precisa pedir permissão, né? Mais, porque já existe uma independência. Então, eu acredito que a independência na vida religiosa, ela não existe. Existe a autonomia, que é diferente. A independência é quando você, por exemplo, eu vou ali no mercado. Então, eu vou no mercado e não preciso dar satisfação para ninguém que eu vou no mercado. Isso é independência. E isso, de certa forma, na minha vida, eu já vivia, né? Por ser uma jovem adulta. É claro que a boa educação sempre pedia para eu avisar: olha, mãe, vou sair com fulano, vou sair com Beltrano, esse final de semana tem retiro, vou para o retiro. Eu avisava, mas não pedia permissão mais. Agora, na vida religiosa, não funciona assim. A independência não acontece, acontece a autonomia, que é diferente. Ou seja, vamos supor, nós temos um carro aqui em casa, né? E eu, como estou nesse processo de fazer pilates 3 vezes na semana, Que legal. só tem um carro para 15 mulheres. Então, volta e meia, eu pergunto: gente, tal horário o carro vai estar liberado? Ah, eu tenho que ir no médico. Eu tenho que ir não sei aonde. Eu tenho que fazer compra. Então, assim, é toda uma mobilização que eu preciso fazer para poder utilizar o carro. Que lá fora, provavelmente, eu simplesmente ia utilizar e pronto, entendeu? Mas não acontece na vida religiosa assim. Então, eu preciso estar consciente de que algumas coisas eu vou precisar renunciar. Então, para mim, eu acho que essa independência, essa capacidade de decidir e pronto, é o que mais me pegou, assim. Mas, ao mesmo tempo, na vida religiosa, eu preciso ser autônoma. Ok, vão usar o carro, então eu vou lá, pego o dinheiro e vou buscar um Uber, né? Ninguém vai, eu não vou, que coisa, ninguém vai me levar. Não é a filhinha que é para ser cuidada pela mamãe, né? Na verdade, é só uma questão, assim, um exemplo que eu dei, que a gente tem que é muito mais trabalhoso do que se você não morasse com tantas pessoas, por exemplo. Sim, sim. Tem muita gente que acha que freira não tem liberdade nenhuma, né? Ah, não, Tem, não é assim. Olha, meu filho, para ser religiosa precisa ser muito livre, precisa é, ter uma liberdade interior e precisa caminhar no amadurecimento da autonomia. com certeza, cara. E a gente sabe que a igreja, né, com o passar do tempo, eles foram cada vez mais afrouxando algumas leis, né, algumas regras. E Uhum. a gente sabe disso. E, então, eles podem. Então, existe alguma regra na questão de ser freira que foi afrouxada? Olha, eu acho que não que existe um afrouxamento da regra, mas talvez um entendimento melhor do qual é, de fato, a vivência da vida religiosa, tá? Por quê? É como na época de Jesus, né? Tinha os fariseus, e os fariseus cumpriam a lei fidedignamente, mas ao mesmo tempo essa lei era cumprida para se aparecer, essa lei era cumprida para muitas vezes para se comparar ao outro, dizer, olha como eu sou bom e você não. Sim, A vida religiosa, ela passou por uma crise, e ali, quando talvez no tempo mais na era medieval, se tinha esse olhar do superior como aquele que mandava, e tinha os subalternos, né? Aqueles que baixavam a cabeça e diziam amém para tudo. Então, assim, de fato, na vida religiosa aconteceu isso, de um autoritarismo muito grande, né? De pessoas que, se você não tinha um cargo,
então você era submissa e era humilhado. Graças a Deus, assim, com a modernidade, não a modernidade do mundo, mas com o passar do tempo, a própria igreja e até mesmo algumas, algumas linhas que... Porque existe, na igreja existe, é como se fosse um secretariado. Existe um secretariado que cuida da vida religiosa, que cuida da vida dos leigos. E cada vez mais esse olhar foi ajudando as pessoas a chegarem a uma, a um olhar mais humano, né? Uhum. Porque o cargo de alguém, né, o superior, não é para ele mandar, é para ele servir. É totalmente o contrário. Jesus foi aquele que colocou o avental e foi lavar os pés dos discípulos, ou seja, ele que era o mestre, ele que era o próprio Deus, ele que era o Deus homem, se colocou a serviço. Maria, quando recebeu a notícia do anjo que seria grávida de Jesus, ela se colocou a serviço. Então, o cargo precisa sempre ser esse serviço para o outro. E é claro que existem pessoas desequilibradas, Lourenço, em qualquer lugar, tá? Tanto na Sim. vida religiosa, quanto na vida de igreja, quanto numa empresa, quanto, sei lá, em qualquer lugar você vai encontrar pessoas que querem mandar, que querem, na verdade, são muito dominadoras, são pessoas que querem sempre tudo centralizadora. E assim, infelizmente, abusos psicológicos existem, situações como essa, volta e meia a gente fica sabendo, que é assim, esse caminho de pessoas que humanas, né, mas que se desequilibram com o poder nas mãos. Sim. E, cara, antes da gente acabar, porque a gente tá quase chegando aqui a 1 hora, quase 8h30, né? Eu queria te perguntar umas duas coisas. A primeira coisa é, na sua opinião, o que mais afasta as pessoas de Deus? O que mais afasta as pessoas de Deus é não Uhum. conhecê-lo. Quando a Sim. gente conhece, quando a gente realmente experimenta Deus, nós nos curvamos a Ele como criatura e nos abrimos a uma relação de intimidade. Na verdade, o que nos afasta muitas vezes é a projeção que nós temos de Deus. Eu acho que Deus é assim. Deus é aquele pai que precisa dar tudo o que eu quero. E Deus não é isso. Ou Deus é aquele carrasco que vai sempre me punir quando eu não fizer o que ele manda. E Deus não é isso. Então, nós temos muitas projeções de Deus, mas nós não temos, de fato, uma relação real com Deus. Sim. O Valmir, ele perguntou aqui se a sua mãe ficou totalmente curada. Graças a Deus, Almir. Graças a Deus. E ela, depois da cirurgia, né? Porque como os tumores eram muito grandes, por exemplo, o tumor que ela tinha no fêmur, os tumores não foram tirados. Eles foram diminuindo aos poucos. O tumor que foi tirado foi o tumor que ela tinha no timo, que é uma glândula, e que nela ficava perto do coração, por isso que teve que abrir o externo. Ela ficou alguns tempos andando de cadeira de rodas e depois de muleta, depois ela estava andando melhor do que eu. E ele perguntou aqui se a senhora é uma freira ou é só uma irmã. As duas coisas é a mesma coisa, é um sinônimo. Ser freira é o feminino de frei, né? E irmã significa freira também. E antes da gente acabar aqui, né? A última pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: qual é a sua opinião sobre filmes violentos? Porque hoje eu estava no curso que eu faço, né? E a gente tava conversando sobre filmes, né? Filmes de vampiros, lobisomens, e as três pessoas que eu estava conversando, elas eram da igreja. E eu perguntei para elas, qual que é a opinião da igreja sobre filmes violentos? E daí eles meio que desconversaram, assim, sabe? Então, eu queria te perguntar,
Qual que é a sua opinião sobre filmes violentos? As pessoas... eu não sei a opinião da igreja, né? Eu vou falar então a minha opinião. Não, Bom, desculpa, a minha opinião, olha, depende do filme, assim. Eu vejo assim, sabe, Lourenço? Eu acredito que o filme precisa ter um sentido, né? Tem filme mais violento do que A Paixão de Cristo? Já assistiu A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? eu quero ver esse É filme, um vale a filme pena. maravilhoso, extremamente violento, porque o que Jesus padeceu ali foi pura violência, mas com o sentido do quê? Tinha um sentido de que aquela violência era, na verdade, amor, Sim, né? E foi pela dor que nós fomos libertos do nosso pecado. Então, assim, primeiro, que tipo de violência nós estamos falando? Segundo, se é um filme, por exemplo, que mostra, sei lá, tráfico, é, abusos, estupros, mas que no final não tem um sentido, não tem um porquê de existir, um porquê de existir tanta violência, eu não sei, eu acho meio estranho, assim, eu vou dizer a minha opinião, né? acho bem estranho. Mas é mais aquela violência, como que eu vou dizer? É de monstro, né? Ah, De tá. violência lúdica, vamos dizer assim. Aham. É, olha, é, eu vejo assim que o que que eu vou te dizer? É porque eu não assisto esse tipo de filme. Não Não, faz parte da minha playlist que eu não, olha, por exemplo, filme de terror, eu morro de medo, eu não gosto de assistir. eu tinha medo também. Filme de possessão, meu Deus do céu, eu morro de medo de assistir um filme de possessão. Mas, por exemplo, filmes de lobisomem, eu não gosto de assistir, não é do meu feitio. Mas, enfim, quem gosta precisa saber até que ponto aquilo é real, né? Até que ponto aquilo é um filme e se trata de algo virtual, né? E Sim. separar o lúdico do real, sabe? Eu vejo que depende muito também da cabeça de cada pessoa, do equilíbrio que cada pessoa tem. Tem pessoas que vai assistir, vai ver monstro em qualquer lugar, porque é muito paranoico, né? Então, tem que ter um pouco de saúde mental, eu acho, que para assistir esse tipo de filme. Com Ou certeza. não, né? Eu fico pensando em padre ou freira dentro do filme de possessão, cara. Meu Deus, isso me fica usando cada cena que Mas aparece. existem muitas irmãs que rezam pelo povo e que fazem, não fazem exorcismo, que só exorcismo pode, o padre pode fazer, né? Sim, Mas existem muitos filmes de possessão que algumas pessoas assistem justamente para aprender, filmes reais, né? Filmes de possessão real, para aprender como o próprio demônio age, né? Qual é a forma dele agir e assim por diante. Eu não sou muito chegada nisso, não. de boa, de boa. Cara, a gente tá peraí, perguntando aqui se você é novena. Eu não sei o que é isso. Não, irmã, e a novena? É porque provavelmente são pessoas que me seguem e às 20 horas nós estamos fazendo no meu Instagram, Lourenço, uma novena, que é a novena em honra à gravidez de Nossa Senhora. Ah, Ô, Nilda, quando a novena não acontece ao vivo, ela foi gravada, tá? Então eu gravei hoje já a novena já está lá no Instagram, já está lá no feed. E o Valmir fez uma segunda pergunta aqui, ó. Para ser uma madre, qual o processo a seguir? Eleição, Valmir. Nós fazemos eleição. São votos indiretos, né? Que são cédulas que são entregues para todas as irmãs. Essas cédulas, por exemplo, indicam 4 irmãs para ser madre, por exemplo. Aí recolhe esses 4 nomes, pergunta para essas 4 mulheres se elas gostariam de ser madre. E vamos supor, sim, nós nos colocamos à disposição para ser madre. Então, vai se escolher um dia específico para daí cada liderança de cada comunidade se reúne e vai fazer os votos como cédulas mesmo para escolher a madre. ah, então tá ótimo, hein, cara. E primeiramente,
Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu adorei falar com você, tenho certeza que a galera adorou também. Você é incrível, mano. De verdade. Você é Obrigada. maravilhoso. E tamo junto. No futuro eu te chamo novamente para conversar. E, cara, Ótimo. tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite. E é isso. Tamo junto. E até a próxima. Obrigada, Lorenzo. Eu que agradeço, né? Eu sempre gosto também de falar com você e qualquer coisa, estamos aí. Se você precisar, estamos à disposição. Tá bom, meu querido? E um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam também nesse dia aqui na live. Sim, igualmente, irmão.